Então vamos lá. Capítulo 3 de Atos, a partir do verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomou-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aí o verso 9 fala assim: e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Eu quero frisar esse verso 9 porque o fato do povo ter visto aquele milagre fez com que depois Pedro tivesse um público extraordinário para trazer uma mensagem poderosa de salvação. Bom, é provável que você tenha ouvido falar dessa história já. Aqui nós estamos, se você se lembrar, né, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Então agora, aqueles discípulos que no momento da prisão de Jesus, né, aquele momento da morte de Jesus, aqueles discípulos que ficaram atemorizados, com medo, tímidos, escondidos, depois que foram cheios do Espírito Santo, eles saem com a autoridade, eles saem transbordando de poder de Deus. E o que eles têm a fazer é uma missão extraordinária, que é pregar o Evangelho, é anunciar a salvação, é continuar o ministério de Jesus. Então o que aconteceu aqui no capítulo 3 é que eles estão chegando na hora nona para orar. Era o horário da oração, que era mais ou menos 3 da tarde. A hora nona era 3 da tarde para o judeu. Então o que acontecia? Eles iam cumprir os ritos normais de um judeu comum. Foram ao templo para orar. E ali estava, na porta chamada Formosa, que é uma porta auxiliar do templo, um homem. E a Bíblia diz aqui que era um homem que desde a sua infância, né, desde o ventre da sua mãe, ele era coxo. Ou seja, nunca tinha andado, não sabia o que era andar. E ele era colocado, alguém levava ele, provavelmente diariamente, para ali na porta receber esmolas para o seu sustento. Lembrando que é provável que o melhor lugar para se colocar alguém para pedir esmola é na porta de uma igreja, né? Homens religiosos, homens tementes a Deus, que vão ali adorar a Deus, que vão ali estar na presença de Deus, naturalmente tem um coração mais comovido, um coração mais quebrantado, mais sensível. Seriam aqueles que ofertariam com mais facilidade, dariam esmola com mais facilidade. Então, aquele homem aleijado, coxo, era colocado na porta do templo todos os dias para que recebesse esmolas. Está entrando no templo Pedro e João. E como que rotineiramente, né, como que de costume, aquele homem, ao perceber o vulto de pessoas chegando, ele estende a sua mão para pedir uma esmola. Ele estende a sua mão. E era comum esses homens que pediam esmolas, eles falarem assim, usarem uma linguagem assim, deixa Deus abençoar você me abençoando. Me abençoe para que Deus abençoe você. Eles tinham uma linguagem mais ou menos assim. Então talvez aquele homem tenha até dito isso para Pedro e João. E estendeu a mão. E o texto nos faz entender que ele estende a mão, mas continua com a cabeça baixa, como que alguém humilhado, como que alguém realmente com vergonha do que está fazendo, mas está estendendo a mão porque depende daquela esmola para sobreviver. E aí Pedro e João, o que eles dizem é o seguinte, versículo 4, olha para nós, olha para nós. Então eu vejo aquele rapaz com a cabeça baixada, a mão estendida, de repente levantando a sua fronte e olhando para Pedro e para João, e aí ele recebe de Pedro e João não o que ele queria receber, não o que ele esperava receber, não o que ele estava acostumado a receber das pessoas. Pedro fala assim, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Então ele esperava receber a esmola e Pedro, o que deu a ele foi a cura. Foi a cura, porque Pedro e João não tinham esmola para dar.
O que eles tinham era o transbordar do poder de Deus. Então, ele faz muito mais, Pedro faz muito mais do que aquele rapaz esperava. Ele traz a cura. E aí o texto seguinte diz o quê? Que ele levanta o rapaz pela mão, ele ajuda o rapaz a se levantar, pega pela mão direita, ele levanta. A Bíblia diz que a composição física se restaura na vida daquele homem, então as juntas se integram novamente, né? E ele se levanta, e não somente se levanta, mas ele salta, ele se põe em pé, e ele começa a louvar, a adorar a Deus, entrando no templo, pulando, gritando de alegria, de êxtase. E aí toda a multidão que está com ele, que estão com eles no templo, que estão ali na sinagoga, vê aquela coisa extraordinária acontecendo diante dos olhos de todos. Gente, que passagem extraordinária, Aliás, né? não é a sinagoga, é o templo. Né? Que passagem incrível. É um homem que já estava acostumado a viver de esmolas, um homem que durante toda a sua vida foi um incapaz, fisicamente falando. Provavelmente a sua incapacidade física também o tornou uma pessoa incapaz emocionalmente, espiritualmente, porque essa condição de mendigar coloca a gente espiritualmente e emocionalmente numa posição muito inferiorizada, numa posição muito humilhante, e assim era esse homem. E é interessante a Bíblia dar o detalhe de que todos os dias alguém colocava ele lá. Todos os dias. Você imagina passar toda uma vida mendigando, toda uma vida sofrendo, dependendo dos outros. Porque era isso que esse homem, assim que esse homem vivia. Ele dependia das pessoas para sobreviver. Então, aqui a gente está visualizando um quadro. Um aleijado, desde o seu nascimento, alguém acostumado a mendigar, alguém acostumado a viver de esmolas, mas ele acorda para mais um dia comum. Com certeza, aquele dia para ele não amanheceu diferente do que os outros. Ele foi colocado novamente na porta do templo, mas ele não podia imaginar que naquele exato dia e momento Deus teria algo muito maior para oferecer para a vida dele. Eu com certeza, amor, aquele menino, aquele homem, né? Um homem amanheceu para mendigar mais uma vez. E ele não podia sonhar que naquele dia ele se encontraria com dois grandes homens de Deus. E que esses dois homens de Deus seriam instrumentos para transformar a vida daquele mendigo para sempre. Para sempre. Nós hoje queremos falar aqui que pode ser que você seja o aleijado, que durante toda a sua vida você está acostumado a viver de migalhas emocionais, de migalhas espirituais. Talvez você seja hoje essa pessoa que está acostumada a depender dos outros de alguma forma. E pode ser que hoje seja o dia que você amanheceu e acordou como se fosse um dia qualquer. Mas pode ser que hoje Deus queira usar duas pessoas para dizer para você que você pode levantar e andar. É interessante porque ele estava na porta do templo, né? Então, eu sempre que eu penso nessa passagem, eu não consigo desconectar disso. O homem que estava ali tão perto de Deus, vamos dizer assim, ali no templo, talvez ouvindo os ruídos do templo, talvez ouvindo canções que eram entoadas no templo, talvez ouvindo orações, talvez ouvindo conversas, né, até espirituais de quem entrava ou de quem saía do templo. Estava ali tão perto de Deus, mas o que ele esperava, na verdade, receber enquanto ali era colocado apenas esmolas. Ou seja, tão perto de Deus, mas sem aquilo que Deus tinha para ofertar a ele. Ele se contentava com aquilo que os homens lhe davam. Então, olhando assim, olhos humanos, né? Um homem que sai de casa para viver mais um dia comum. Um homem que era levado para mais uma experiência de tantas outras que tinha todos os dias, que era colocado na porta do templo para apenas mendigar, apenas pedir esmolas. Suportar, né, necessidades terríveis, limitações gigantescas, mas se alegrando com algumas moedas que alguém lhe entregava.
Na verdade, eu penso, amor, que aquele homem achava que o melhor que ele podia receber era aquilo. Era migalhas, era moedas, era um dinheiro para ele ter o pão de hoje. A expectativa do dia era receber um pouco de esmola a mais, de repente. E isso talvez pode representar também a nossa vida com Deus. Porque se a gente acha que a gente vai receber de Deus só uma porção pequena, a gente vai buscar o pequeno. E se contenta com se contenta com o pequeno. Mas se você olha para o seu Deus, sabendo e crendo em todo o poder que Ele tem para fazer o que Ele quiser, então você aumenta suas expectativas, consequentemente, você vai receber mais da parte do Senhor, porque o que move o coração de Deus é a nossa fé. Então, assim, vamos lá, tem várias aplicações essa passagem, mas primeiro eu quero dizer assim, talvez você seja esse mendigo espiritual e emocional e físico. Talvez você passou toda a sua vida aceitando pouco, vivendo com pouco, dependendo de pessoas. E quando eu tava pensando nessa passagem, amor, nessa condição que as pessoas às vezes vivem, eu fiquei pensando por que certas pessoas aceitam as migalhas emocionais. Isso está muito relacionado, gente, ao como você se vê, ao valor que você se dá. Por exemplo, pessoas que viveram na sua história situações de abandono, de rejeição, de humilhação, situações de falta de amor, de afeto, de proteção, todas essas condições, elas crescem e emocionalmente elas se tornam escravas, porque o diabo as coloca como escravas de uma condição inferior de bênçãos. Então é assim, a vida inteira eu fui abandonada, fui rejeitada, já vivi alguma situação qualquer. Então hoje, muitas pessoas que viveram isso, elas são colocadas numa prisão emocional e espiritual em que Satanás diz que elas não merecem mais do que aquilo. E também elas olham para Deus e se colocam numa postura de que o pouco que Deus me der já tá bom, porque eu não mereço. Na verdade, gente, assim, se a gente olhar humanamente falando diante de Deus, ninguém merece nada, tá? Nós somos pecadores, nós somos condenados, enfim, sem Jesus. Mas quando Jesus vem ao mundo, ele vem para dizer que ele nos ama e agora nós temos valor. O sangue de Jesus veio para dizer do nosso valor, mas as vivências humilhantes nesse mundo muitas vezes colocam pessoas em prisões espirituais e emocionais, porque o diabo diz que elas não merecem o mais de Deus, que aquilo nunca vai acontecer na vida delas, elas vão ser mendigas, elas vão ser pedintes pro resto da vida, porque elas não merecem nada de Deus. E também, amor, se colocam em relacionamentos humilhantes, relacionamentos de migalhas, porque o pouco que você me der já tá bom, porque eu não mereço. E aí se aparece qualquer um oferecendo um pouco mais, exatamente, você se deslumbra. As pessoas se deslumbram e se entregam sem medidas, na verdade, para quem oferece um pouco mais, sem observar o que está sendo oferecido. E às vezes o que acontece é que você está recebendo apenas mais esmolas, mas um pouco mais. Em vez de 3 moedas, 4, 5. E quem te dá uma nota, pronto, aí eu entrego completamente. Então, nós temos que tomar cuidado. Em relação ao merecimento daquilo que Deus faz, nunca vamos merecer. Mas nós não podemos nos esquecer do valor da cruz. Não podemos. Quando a gente fala assim que Deus não tem esmola para dar, que Deus não tem esmola e que não nos dá esmola, não é porque nós merecemos mais do que esmola, mas é porque o que Ele tem para dar é mais do que é o preço da cruz. Então você tem que entender isso. Ah, mas eu sou pecador, eu nunca vou merecer. Não vai mesmo. Mas o que Ele tem para dar, Ele dá pela graça. Isso. Ele dá não por merecimento. E é o preço da cruz. É caríssimo. Aliás, nós não podemos medir o preço da cruz. Sabemos o sacrifício da dor pelo qual Jesus padeceu por nós, mas não conseguimos mensurar o preço da cruz. Então o que Deus tem para dar para nós vale o preço da cruz. É a salvação, é a cura, é a libertação, é a restauração, é a reconstrução, é a nova vida. Isso não tem preço. Então Deus não tem para você uma bênção aqui momentânea. Deus não tem para você uma migalha de uma oração respondida apenas. Deus tem uma vida toda nova para te dar. Amém. Então Ele tem muito mais. Quando Pedro fala para aquele homem, nós não temos prata nem ouro, ele está dizendo nas entrelinhas, fazendo um paralelo espiritual, olha só, nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós estamos aqui atuando no poder do Espírito Santo. O nosso negócio não é material, o nosso negócio não é ouro, o nosso negócio não é prata, o nosso negócio é salvação e cura.
Então nós temos para te entregar isso aqui, ó, levanta e anda. E é o que ele faz. Depende. Hoje a gente está falando que muitas coisas que podem acontecer na sua vida vão depender da postura que você se coloca diante de Deus e o quanto você crê que Ele pode fazer na sua vida. Se você aceita pouco e busca pouco, talvez você vai viver pouco. Mas como diz a Andressa aí, ó, existe um banquete de Deus para a nossa vida. E às vezes, quando a gente fala de mendigos emocionais ou espirituais, às vezes a gente não é mendigo em todas as áreas. Às vezes a gente mendiga em algumas áreas, que foram justamente as áreas que nós fomos machucados na nossa vida. E às vezes, gente, machucados espirituais e emocionais são prisões que Satanás nos coloca. E a gente acredita e a gente vive aquele pouco, porque o diabo nos diz que é isso que a gente vai ter. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, você pode se levantar e dizer para Deus: Senhor, eu não quero mais migalhas na minha vida. Senhor, eu não quero mais viver dependendo de pessoas, de coisas materiais. Eu sirvo a um Deus que pode me dar mais. E se você ainda não serve a esse Deus, você pode dizer: eu quero servi-lo. Porque se está dizendo aqui que ele pode me dar mais do que eu estou tendo hoje, eu preciso e eu quero. E aí você se levanta da condição em que você está e vai viver o mais de Deus. Amém. Essa é a primeira mensagem. Isso aí. A primeira mensagem, ela é trazida para quem está hoje assentado. Interessante, às vezes no lugar certo, né? Que a gente pode olhar agora na visão, mais uma vez, humana, do aleijado, na porta do templo, no lugar certo. Estratégia. Mas pelo motivo errado, né? Deus tinha muito mais e ele estava ali para pedir esmolas. A primeira posição é essa, é a do aleijado, dependendo dos outros para se manter vivo, para sobreviver com esmolas. A segunda lição é a lição de Pedro e João. Esses dois homens de Deus, como nós já falamos, cheios do Espírito Santo, né, empoderados pelo Senhor, eles estão realmente ali. Nós vamos ver na história de Atos aqui, Atos na verdade conta a história deles e coisas surpreendentes que eles fazem. Eles estão no poder do Espírito Santo e eles não perdem oportunidades. Eles não, nesse capítulo 3 mesmo, várias situações são criadas em que eles se mantêm firmados no propósito de serem usados para a glória de Deus. Eles não perdem oportunidade. Então nós queremos fazer uma pergunta para você. Onde você está? Você que tem o Espírito Santo, você que serve ao Senhor, você que conhece a palavra, você que é cheio do Espírito Santo, você que tem a autoridade do Espírito Santo, você tem aproveitado as oportunidades para alcançar aqueles que estão dependendo somente de esmolas? Gente, se você já conhece a Deus, você já é um servo do Senhor, a nossa pergunta é: se você é como Pedro e João, eu acredito que você esteja cercado de pessoas que precisam de algo da parte de Deus. Concorda? Você está cercado de pessoas que necessitam viver o poder de Deus. A pergunta é: o que nós estamos oferecendo a essas pessoas? Gente, vocês sabiam que pode ser que a gente esteja oferecendo migalhas espirituais para essas pessoas e não estejamos percebendo? Sabia? Por exemplo, alguém vem para você desesperado, abrindo o coração, compartilhando uma angústia, uma dor. Essa pessoa não conhece a Deus, ela não sabe do poder do Espírito Santo. Você conhece. Aí você ouve isso, mas ao invés de você dar algo além, algo a mais, você anunciar o que Deus pode fazer na vida dela, você dá migalha. Você diz assim: ai, nossa, que difícil, né? Ai, mas tá difícil mesmo. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? Pensamento positivo. Eu vou orar por você em casa. Ora nada, entendeu? Eu vou, conta com a gente. E aí você vai embora. E essa pessoa que talvez era aquele aleijado da porta do templo, que precisava de ouvir algo além, precisava experimentar algo sobrenatural do Deus que você conhece. Aí a gente perde a oportunidade e a gente dá uma moedinha para a pessoa. Gente, a gente também está querendo desafiar você que já é servo do Senhor. Você que eu creio que já conhece o poder de Deus, para que você dê mais do que migalhas para aqueles que te procuram, para aqueles que precisam. Gente,
o que nós temos nas mãos, amor, o poder de uma oração, o poder de uma súplica, o poder de caminhar com alguém, o poder de dar a mão, porque é isso que os apóstolos fazem. Pedro pega na mão do aleijado, ali no versículo... Isso é uma coisa Isso é icônica. incrível, olha isso. Levantar pela segurando mão. pela mão direita. Ajudou a levantar. Ele ajudou o cara a levantar. Amor, só uma pessoa que cria que Jesus ia curar podia falar assim, você é aleijado? Desde que nasceu, me dá sua mão aqui, ó. Porque eu sei que você vai levantar. Você imagina se ele não cresce. Não. Imagina se ele não fosse curado. O rapaz ia levantar e passar vergonha ali, na verdade. Ia cair junto com ele. Mas Pedro e João sabiam quem tinha sido Jesus. Claro. Pedro e João tinham caminhado com Jesus, tinham visto os poderes de Jesus e tinham recebido, como a gente falou ontem. Não assistiu? Assiste ontem o clamor de ontem. Eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. Queridos, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós somos revestidos pelo Espírito Santo. E temos que buscar isso dia após dia para que esse copo fique cheio. E então, nós temos mais para dar. Mas as pessoas, às vezes, Letícia, não sabem o que fazer. A gente vive isso. Pastor, eu não sei o que fazer. Eu tenho um amigo meu que está passando por dificuldade no casamento, ele pede minha ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu falo, não sei o que eu faço. É comum isso. Talvez seja essa mesma fala que você tem a nos dizer hoje. Mas eu quero fazer, mas eu não sei como fazer. Gente, a Letícia já deu uma dica aqui de cara. A oração. Primeira coisa, a oração. Fala assim, olha só, eu quero orar com você, então, por isso. Aí você vai ter que criar um ambiente. Talvez no seu trabalho você não tenha um ambiente propício para a oração. Mas talvez na hora do almoço, talvez depois do expediente, talvez em outro momento, você pode começar a orar com essa pessoa. Eu quero orar por você e orar com você. Você pode programar com ela. Você não quer conhecer um pouco mais a palavra de Deus? Você não tem interesse em conhecer a palavra de conhecer o Deus da palavra? Mas para isso, amor, tem que estar queimando na gente. Claro. Posso contar uma experiência? A minha irmã Daiane, de vez em quando a gente se telefona e a gente começa a trocar experiências de Deus, sabe? Isso é muito legal. E ela me conta as coisas que ela tá vivendo lá, eu conto aqui, e a gente aquece a fé uma da outra. E aí, antes de ontem, a gente se falou. E aí, ela tava falando isso, ela falou, Lê, sabe como é que eu tô aqui? Eu não tô perdendo a oportunidade de orar por ninguém. Se vem alguém compartilhar uma dor, uma necessidade, imediatamente eu digo assim, posso orar por você? Porque tem horas que a gente não tem o que dizer para as pessoas. Às vezes a demanda dela, o problema que ela compartilha, a gente não tem palavras, mas não tem que ter, sabe? E aí ela compartilhou que uma moça, há um tempo atrás, antes de começar a pandemia, né? Ainda as pessoas conviviam. E aí na porta da igreja, no estacionamento, a pessoa compartilhou com ela, não te contei nisso, amor, contar pra eles e pra você ao mesmo tempo. A moça falou que tinha feito um exame e ela recebeu o diagnóstico que estava com câncer na cabeça. Uma irmã da igreja. E aí ela tava muito abatida e a Daiane, né, foi pega de surpresa e ela tava meio com aquelas... Sabe quando você tá chegando na igreja correndo? E aí na hora que a irmã falou aquilo, ela pensou, meu Deus, o que eu vou dizer pra essa irmã? E na hora ela sentiu de Deus, ora e pede pra Deus curar. Olha isso, irmãos. E aí ela falou, minha irmã, vamos orar agora? E ela falou, vamos. E ela orou. E na oração ela falou assim, Deus, o Senhor tem poder para curar. E eu te peço agora, em nome de Jesus, cura minha irmã. E o tempo passou, amor. Ela disse que agora, assim, tem acho que 2 ou 3 semanas, a irmã compartilhou que ela foi fazer os exames e ela não tinha mais nada. Glória a Deus. E quando a minha irmã me conta essas coisas, eu falo, caramba, Dai, então aceitar. E aí eu falei pra ela assim, então deixa eu te contar uma que eu vivi. E pá, contei pra ela. Gente, as pessoas estão implorando por ajuda. E às vezes nós, servos do Senhor, estamos dando migalhas para elas. O mínimo que a gente pode fazer é crer que Deus pode fazer o todo. E aí o que Deus vai fazer, Deus decide. É Ele que governa. Mas o nosso papel é crer que Deus tem mais para alguém. Então a questão hoje aqui é a seguinte, pode ser que você seja o aleijado, que hoje ainda está vivendo de migalhas espirituais, migalhas emocionais, depende das pessoas, não consegue dar passos sozinho. E aí Jesus diz para você hoje, filho, levanta e anda, saia dessa condição de humilhação, de pedinte, de não achar que você é merecedor. Eu paguei o preço para que você pudesse receber a graça. Então, saia em nome de Jesus, se levante. Mas talvez você é o Pedro e o João,
que tem algo muito grande para oferecer. Não ofereça migalha às pessoas. Sabe, quando Pedro e João falam para aquele rapaz assim, olha para nós. Eu não sei, a Bíblia não fala, a gente faz conjecturas, né? Será que ele reconheceu Pedro e João? Quando ele levantou a cabeça assim, olha quem é, opa, essa rapaziada aí é outra, né? Essa turma aí não é a turma da que eu vejo passar aqui todo dia. Não é a turma da esmola, essa é a turma que andou com Jesus. Eu não sei. Eu sei que quando as pessoas hoje, mendigos espirituais, vamos chamar assim, né? Ou até emocionais, quando essas pessoas olham para nós, o que elas pensam? O que elas esperam receber de nós? Então você, como um servo de Deus que tem um ambiente de trabalho, você que tem um ambiente familiar, que você convive com um monte de gente, que as pessoas sabem quem você é, que as pessoas quando olham para você sabem de onde você vem, sabem da sua vida, sabem que você teme ao Senhor, o que elas pensam? Ou o que elas pedem. Isso. E o mais importante, o que elas esperam receber de vocês? Nós não podemos dar o que o mundo está dando. Nós não podemos ser mais um que entrega esmola, que entrega migalha. Nós somos o povo do caminho, o caminho da cruz. Nós somos o caminho da salvação. Nós somos esse povo. Então as pessoas que estão hoje à margem, as pessoas que estão hoje sofrendo, que estão hoje carecendo, padecendo, estendem a mão para nós. E o que elas esperam receber de você? E o que espera receber de mim? Nós não podemos ser mais um que entrega esmola, que entrega migalhas. No poder do Espírito Santo de Deus, nós devemos ser aqueles que entregam, que despendem, que derramam o poder do Senhor sobre essas vidas, em oração, em clamores, com a palavra de Deus, com o caminhar, com o estender a mão, com o levantar. É isso que as pessoas estão esperando de nós. E nós, o que estamos fazendo? A gente oferece o que tem, emocionalmente falando, né? Mas eu tenho pensado nessa frase que a gente oferece o que tem, a gente oferece o que tem humanamente falando. Mas espiritualmente falando, a gente oferece aquilo que Deus tem. Entende? Então eu quero mostrar para as pessoas e dar a elas aquilo que Jesus pode dar. Ele fala em nome de Jesus Nazareno. É isso aí. É isso aí. É tudo no poder de Jesus. Então, gente, vamos lá. Saia da posição de pedinte, saia da posição de humilhados, em nome de Jesus, porque não é esse lugar que Deus quer para você. Repreenda toda ação do inimigo na sua mente, toda condição de prisão emocional, de inferioridade. Sai dessa posição em nome de Jesus. E se você é o Pedro e o João e você já conhece o poder de Deus, ofereça às pessoas que não dê mais migalhas espirituais. Dê todo o poder que Deus tem. Amém. Aqui. Amém. Deus te abençoe. Amém. Então, reconheça. A parte importante desse momento aqui é você reconhecer sua condição. Reconheça sua condição hoje. Você está à porta do templo, no lugar certo, mas dependendo de migalhas, ou você está do poder do Espírito Santo, espalhando da autoridade que o Espírito Santo do Senhor lhe dá, espalhando a graça de Deus, espalhando o Evangelho, deixando que o Senhor esteja alcançando vidas, como tendo você como um instrumento nas mãos dele. Quem é você? É muito importante você ter esse reconhecimento. Quem é você nesse momento? Em que posição você se encontra? Você é Pedro e João entrando no templo e abençoando aqueles que estão lá. Posso só falar uma coisa para terminar? Pode. Eu também acho que Deus quer que a gente dê mais, para que quando o poder dele fluir através da nossa fé, da nossa intervenção na vida de alguém, aquilo volte para nós como uma energia, como um renovo ainda maior. Vou falar mais fácil. Eu oro por alguém que procura algo a mais, aí eu creio que Deus pode restaurar aquele casamento, que hoje eu dei exemplo de cura, mas assim, todas as esferas, uma pessoa te procura com angústia, uma pessoa te procura porque tá desesperada aqui emocionalmente, tá com ansiedades, enfim, você vai e fala, não, peraí, Jesus é o príncipe da paz, eu vou orar por você agora, e você ora pela pessoa, e pede a paz de Cristo, enfim, e aí a pessoa fala,
eu me sinto diferente. Olha, isso tem mudado a minha vida. Você está acompanhando alguém, você está vendo o poder de Deus, ou você ora pela cura, não sei, gente. Você ora para alguém por um emprego, crendo, e aí amanhã a pessoa te liga e fala, conseguiu um emprego, enfim, qualquer coisa. Amor, essa resposta de Deus na vida dessa pessoa aquece a nossa fé. E aí a gente vai, como um músculo espiritual que você vai exercitando. E daqui a pouco você tá vivendo tanto isso sobrenatural de Deus, as respostas de Deus, experiências com a palavra, que daqui a pouco você tá tão fortalecido que Deus vai te colocar em patamares mais elevados para você crer em coisas maiores. Só que quando a gente fica assim na migalhinha, dá esmola pro outro, nem ora, não crê, a gente vai ficar pro resto da vida atrofiados espiritualmente. Então eu fico pensando em Pedro e João, amor, quando viram aquele cara levantando. E ó, isso aí deu mó confusão depois. Foram presos por causa disso. Sofreram pra caramba por causa da cura do aleijado. Mas sabe, eu não estaria nem aí de ser presa. Acabei de levantar um aleijado pela mão e ele saiu pulando pelo templo. É isso que move a fé de um cristão, meus irmãos. Isso é retroalimentar. Você faz e você vê o poder de Deus em ação, você crê ainda com mais intensidade, você vai fazer. Agora tem o contrário. Quando você não tem experiências assim, você vai se encasulando e fica no contentamento, da mediocridade, sabe? E nós estamos cercados de mediocridade. O que é mediocridade? A palavra é bem pesada, mas é uma vida mediana. Eu não vou muito ao topo, mas eu também não estou muito lá embaixo. Então eu fico na mediocridade. Deus quer nos usar muito além da mediocridade. E nós precisamos nos arriscar. Temos o Espírito, temos a autoridade espiritual, e é no nome de Jesus que faremos as coisas, não no nosso nome, no nosso poder. Então devemos ir e fazer, porque Ele vai nos usar. E vai tirar muitas pessoas que estão hoje assentadas, pedindo esmolas, e vão trazer para um salto de vida e de louvor a Deus. Amém. Amém? Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos. Se você puder fechar seus olhos, se desconectar um pouquinho aí do mundo ao redor. Vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos porque mais uma manhã de vida o Senhor nos dá. E eu acredito, Pai, que cada vez que eu me levanto pela manhã e descubro que estou vivo, eu tenho diante de mim mais um dia de oportunidades de me colocar diante do Senhor, de oportunidade de verificar quem sou eu diante do Senhor, da minha condição espiritual, Pai, e ser transformado, e ser tocado, e ser ajustado, ser aperfeiçoado, Senhor, me tornar mais perto, me achegar mais daquilo que o Senhor quer que eu seja, Pai. Que maravilha são as tuas misericórdias, Senhor Deus, quando eu tenho novas oportunidades de ser transformado pelo Senhor. Pai, nesta manhã nós trouxemos duas lições. A primeira lição é para aqueles que estão vivendo hoje perto de Deus, estão ouvindo acerca de Deus, estão aprendendo de Deus, mas ainda estão se contentando com um pouquinho só, apenas com algumas migalhas, com alguma oração respondida, com alguma bênção. Senhor, Tu tens a salvação, Tu tens a cura para o mal da alma, Tu tens a eternidade para nos dar, Senhor. Nós não queremos nos alegrar com migalhas, nós esperamos do Senhor a salvação, a plenitude, Pai. Pai, esteja com estas pessoas, que hoje seja tempo de despertamento, Senhor Deus, e que não estendam a mão para receber migalhas, mas abram o coração para receber a salvação do Senhor. Mas também, Pai, do outro lado, existem pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, salvas pelo Senhor, que foram seladas com o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, e nós temos uma responsabilidade por onde andarmos e onde encontrarmos alguém pedindo esmolas, onde encontrarmos alguém estendendo a mão para se contentar com pouco, que possamos, Senhor Deus, levar a elas o tudo que o Senhor tem para dar. Pai, o resgate, a transformação, a restauração, a cura, o milagre, Pai. Senhor Deus, nós queremos ser agentes de transformação no poder do Teu Santo Espírito e no nome do Teu Filho Jesus. Então, Pai, onde estamos,
a começar da nossa casa. Talvez tenhamos mendigos dentro de casa, Senhor Deus. Pai, nos ajude a ir até eles e a entregar a eles aquilo que o Senhor nos deu, a salvação. Que sejamos instrumentos, Senhor. Talvez no trabalho, nossos relacionamentos, Pai, Senhor, todas as pessoas que estão perto de nós e que estão com as mãos estendidas, Senhor Deus, nós queremos tocar nessas mãos e erguê-las em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos essa coragem e esta ousadia, é o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Ó Deus, nós cremos no Teu poder e cremos que o Senhor nos confiou a fé para agirmos em Teu nome e curarmos e tirarmos pessoas dessas condições de sofrimento. O Teu poder está disponível aos que creem, Deus. Pai, nós queremos viver experiências como viveu Pedro e João. Queremos levantar pessoas que estão aleijadas emocionalmente, espiritualmente e fisicamente também, Senhor. Nós queremos ser aqueles que não oferecem apenas migalhas ou esmolas. Nós queremos oferecer o poder do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Pai, mas se há nesta manhã alguém que se sente mendigo espiritual, alguém que se sente aleijado, que não consegue caminhar porque está preso emocionalmente e espiritualmente, Pai, em nome de Jesus, como disse Pedro e João naquele dia, nós dizemos agora, em nome de Jesus, levanta e anda, levanta e anda. Creia nisso. Nós cremos, Senhor, que nesta manhã o Senhor está levantando pessoas. Nós cremos no poder de Jesus, no poder da intercessão. Cremos que o Senhor pode, neste momento, curar pessoas, curar enfermos, levantar pessoas que estão cativas. Ó Deus, em nome de Jesus, faça isso agora, Deus, e que pessoas testemunhem do milagre que viveram neste momento. Amém. Pelo poder de Jesus. E é neste nome que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém.